Lampião recebe um convite do padre Cícero para lutar contra a coluna Prestes. Esta é a nossa história de hoje. Então, vamos contar história do cangaço sobre Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião. O ano 1926, janeiro. Floro Bartolomeu, deputado federal, muito influente no Ceará, foi um dos responsáveis por comandar a resistência contra a coluna Prestes, que estava próxima a entrar em seu estado. E o medo no Nordeste era intenso. Com isso, ele formou-se o Batalhão Patriótico para bater de frente contra os revoltosos, as ordens revolucionárias. Comandada por nada menos do que Luiz Carlos Prestes, que depois iria ser o chefe do Partido Comunista do Brasil. E assim, Floro fez. Juntou a maioria dos bandidos, dos pistoleiros do Ceará e formou-se o Batalhão Patriótico. E mandou esse pessoal todo, juntamente com ele, para um local chamado Campos Sales. Esperavam que por lá passassem os revoltosos. E quando, estando lá, ele teve a brilhante ideia de colocar Virgulino, o Lampião, com o seu bando, também no meio do seu batalhão patriótico. Escreveu uma carta e mandou para o padre Cícero. O padre Cícero era muito respeitado no sertão, muito respeitado por Virgulino. No Ceará, Virgulino não mexia com ninguém, simplesmente por causa desse padre famoso. O padre, sem ter outra opção, assinou e mandou a carta a Lampião. Lampião só foi receber essa carta já algum tempo mais tarde. O mensageiro o entregou em mãos. E só foi dar uma resposta no mês de março, quando os revoltosos já passaram pelo estado do Ceará e já estavam na Bahia. Nesse meio tempo, ele enfrentou a polícia em um local chamado Triunfo. E segundo a polícia, alguns cangaceiros saíram feridos. E logo em fevereiro, o governador do estado de Pernambuco disse que tinha dado cabo de Lampião, que o sargento, o tenente, Optato Gueiro, tinha feito uma emboscada e tinha matado o Lampião. Mas era mais uma notícia falsa, daquelas que afirmava a morte do famoso cangaceiro, que só iria acontecer muitos anos à frente. E Lampião só foi aceitar no mês de março. Quando o Pará foi para o Juazeiro, Floro Bartolomeu, o deputado, já não estava mais lá. Ele tinha adoecido e tinha ido para o Rio de Janeiro se tratar. E lá no dia 8 de março, faleceu. E Lampião então teve que lidar com quem? Com o padre Cícero. E quando esteve no Juazeiro, o padre Cícero, sem querer, mas foi obrigado a tratar do caso com Virgulino Lampião. Esta é apenas uma parte da trama que houve e colocar Virgulino e seus homens para trabalhar para o governo, para ser um soldado, onde já se viu. Mas naquele tempo as coisas eram bem diferentes. E Virgulino foi para lá, para o Juazeiro, e recebeu até uma patente de capitão. Teve um funcionário do governo que foi obrigado a assinar. Ele não tinha autoridade para isso, mas, vendo o perigo eminente nos olhos, assinou o papel. Ele falou na hora, se fosse obrigado, ele destituía até o presidente Arthur Bernardes naquela ocasião. Tamanho era o medo. Vendo o Virgulino na área com seus homens, o medo era imenso. É mais uma parte dessa história. Breve iremos falar de outro acontecimento que aconteceu nesse meio termo entre Virgulino receber a carta e aceitar. Foi a morte de José Nogueira, cunhado de Zé Saturnino. 2 inimigos de Virgulino. Esse veio a morrer pelas mãos de Virgulino por causa de uma carta descoberta ao matar uma pessoa.
Isso aí também já vai ser uma nova história. São várias histórias que a gente tem que ir destrinchando aos poucos. Então vamos contar história do sertão. História de Virgulino no Lampião.